Boa tarde a todos. Antes de nós darmos início à nossa reunião, nós gostaríamos de pedir aos companheiros com aparelho celular o favor de desligar para que não haja nenhuma interferência durante os nossos estudos. E vamos ler a paginazinha, o título Ante a Força do Bem. Muitos acreditam simplesmente na força e agem sob o domínio da imposição. A força, no entanto, comanda apenas coisas e corpos, e tudo o que ela faça, em matéria de condução ou vivência, depende de mais força para continuar. No reino da alma, somente o amor, fonte da vida, consegue estabelecer verdadeiro apoio ao equilíbrio e à governança. A força não resolve um cálculo aritmético, nem compõe leve trecho de melodia. Entretanto, pelo amor ao estudo, o homem prevê a movimentação das estrelas e, pelo amor à arte, produz a sinfonia que tange os sentimentos da multidão. Em qualquer departamento da vida, é necessário amar para entender e construir. Se forçamos a posse disto ou daquilo, tão somente reteremos a sombra ou a casca daquilo ou disto, porquanto, escoada a energia que mantém o processo de violência, perdemos de imediato o domínio da posição que intentamos assegurar. A força tiraniza, o amor reina. Deus é caridade, afirma o Evangelho. Consequentemente, Deus está no bem verdadeiro, que é mais propriamente o bem de todos. Auxiliando, compreendemos. Dando, possuímos. Quanto mais baixo nas esferas da natureza, mais intensamente se mostra o bem da força. E quanto mais alto nos planos do espírito, mais pura se revela a força do bem. Emmanuel, do livro Bênção de Paz, psicografia de Francisco Cândido Xavier. E agradecidos a Ti, ó Pai, por mais uma oportunidade de aqui estarmos e estudarmos o Teu Evangelho, que é o roteiro de nossos espíritos imortais. Dá-nos, Senhor, a sabedoria, dá-nos a lucidez e o discernimento, dá-nos o bom senso para as escolhas que iremos realizar em nossa caminhada. Abençoa todos nós que aqui estamos. Ajuda-nos, Senhor, a estarmos em sintonia contigo, porque sabemos que Tu estás o tempo todo conosco. Mas auxilia-nos, Senhor, a elevarmos o nosso padrão vibratório para sentirmos a Tua presença generosa junto a nós. Abençoa o nosso Guilherme, que nos trará o estudo do Teu Evangelho na tarde de hoje. E abençoa os nossos propósitos, para que possamos, acima de tudo, fazer a Tua vontade. E em Teu nome, Senhor Jesus, em nome de Maria de Nazaré, em nome de toda a direção espiritual da Casa do Caminho, e acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai, que encerrando essa prece, possamos dar início aos estudos da tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Alô? Oi. Oi, estão me ouvindo? Bom. Gente, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à nossa casa. Que a gente tenha um dia de estudo muito bom. A gente está estudando aqui o capítulo 11 do Evangelho, né, e o título do capítulo, né, já traz muita coisa para a gente pensar, que é o amar o próximo como a si mesmo. Né? O que ele quer dizer com esse título? Aí a gente já para pensar, né, o amor. O que é o amor? Né? O amor no conceito que a gente estuda na doutrina espírita e que Jesus veio trazer para a gente. Né? Amar o próximo é a gente desejar o bem para o próximo. Né? Então, quando a gente ama, a gente quer que o outro
esteja bem, né? A gente se preocupa com o outro. E se a gente parar para pensar, é o contrário do egoísmo, né? O egoísta é aquele que pensa só em si, assim, eu tenho meu problema, eu quero resolver meu problema, não interessa os outros, assim, tá todo mundo com problema aqui, mas a minha dor é maior, eu quero resolver meu problema, né? E o amar o próximo é o contrário disso, né? Assim, eu estou com dor, eu estou com dificuldade, eu tenho problema financeiro, problema na família, doença, mas as pessoas aqui também estão com problema, então deixa eu ajudar as pessoas, né? Porque às vezes a dor do outro é muito maior que a minha, né? E quando a gente tem esse olhar egoísta, a gente acha que a nossa dor é muito maior, né? Assim, mas eu estou sofrendo, estou com dor, é a minha unha encravada, é o meu problema financeiro, é o meu filho que brigou comigo. Tá, mas tem uma pessoa passando fome ali, será que a dor dela não é maior do que a minha? Que eu estou com uma unha encravada, que dói, mas é diferente, né? Então, o amar o próximo faz a gente mudar o nosso ponto de vista, né? Eu paro de olhar para a minha dor, para o meu sofrimento, e eu vejo, poxa, mas está todo mundo sofrendo, né? Se todo mundo reclamasse aqui da dor, ia estar cada um no seu egoísmo ali, cada um isolado, e aí, né? Como é que funciona isso? E quando a gente fala em amar o próximo como assim mesmo, eu estou falando, eu me amo, eu me preocupo comigo, eu quero o meu bem. Então vamos me preocupar com o outro, com cada um aqui, da mesma forma com que eu me preocupo comigo, né? Então a gente passa a enxergar de uma forma diferente. E no item de hoje a gente vai falar sobre fé e caridade, né? E é para pensar quando eu comecei a estudar, mas por que fé e caridade? O que tem a ver esses dois assuntos? A caridade é o amor em ação, né? É a gente exercer o nosso amor pelo próximo, aquele que está precisando de ajuda, eu vou ajudar. Exatamente a questão do amor ao próximo, né? O próximo precisa de ajuda, eu vou lá e vou ajudar, né? Eu vou me dedicar, eu vou dar meu tempo, meu dinheiro, meu trabalho para ajudar o próximo. Mas o que a fé tem a ver com isso, né? Então, primeiro a gente vai falar um pouquinho de fé. Fé é uma confiança, né? Quando a gente confia muito em alguém, a gente tem fé naquilo. É interessante que se a gente fala para alguém assim, em quem você confia? A gente fala, na minha mãe, no meu irmão, no meu amigo. A gente fala assim, eu confio cegamente na pessoa tal, né? O meu amigo, confio cegamente naquele meu amigo. E se a gente para pensar, é o contrário da fé cega, né? Porque não é cegamente. Se você confia no amigo, é porque você conhece há muito tempo, você sabe que ele é uma pessoa honesta, né? Que gosta de você e que já passou por situações que a pessoa se provou honesta, se provou um amigo de verdade. E a gente fala, né? Eu confio cegamente naquele amigo. Não é cegamente, né? Você construiu aquela fé, aquela confiança em situações da vida, situações do dia a dia. Da mesma forma, tem pessoas que a gente conhece há muito tempo que não confia, né? Porque a pessoa traiu a nossa confiança, enfim. Então, essa fé, essa confiança que a gente desenvolve é uma fé raciocinada, na verdade, né? A gente construiu aquela fé em várias situações, não é a fé cega. A fé cega seria a gente confiar em quem a gente não conhece, né? Chegou uma pessoa nova aqui, eu vou confiar nela? Eu não conheço a pessoa, né? Como é que eu posso confiar? Então, querer que a gente confie cegamente em alguém é isso. Assim, eu tenho que confiar e não posso questionar, né? E tem religiões que têm essa visão, assim, sem querer entrar em crítica, né? Mas só analisando assim, a questão da fé. Minha mãe falava muito que ela ia para a igreja quando eu era pequena e ela questionava muitas coisas, né? Ela chegava para o padre e falava, mas por que isso, por que aquilo? E ele falava, são os mistérios de Deus. O que são os mistérios de Deus? O que quer dizer isso? E ela ficava incomodada, porque ela queria uma explicação, ela sempre foi muito racional, ela queria entender aquilo, né? E a resposta do padre era que, assim, se você está questionando, você não tem fé, né? Como é que quem tem fé não questiona, quem tem fé confia e acredita naquilo. E para ela não fazia nenhum sentido aquilo, né? Mas como é que eu tenho que confiar nisso? Não sei, né? Eu tenho que confiar cegamente, né? A questão da fé cega que Kardec fala. E aí a doutrina espírita traz para a gente o contrário, que é a fé raciocinada. É a gente acreditar não porque alguém falou e pronto, você tem que confiar porque é isso e Deus falou, mistério de Deus e acabou. É o contrário, né? A gente estuda, a gente chega a conclusões lógicas e a gente vê que faz sentido aquilo, o que é bem diferente. Inclusive, se a gente vai na Gênese, é um livro que é muito científico, né? Ele traz uma análise muito científica de fatos da Bíblia, né? Os ditos milagres de Jesus, ele traz uma análise muito racional ali, que é a fé raciocinada, né? Ele não fala, você tem que acreditar que Jesus fez o milagre e tal, não, olha só. Ele explica, aconteceu isso e tal, ele fala do dilúvio, ele fala de muitas situações em que, muitas vezes, as religiões
induzem a gente a acreditar cegamente, né? Não, você acredita naquilo e pronto. E Kardec trouxe, não, olha só, vamos entender isso aqui, por que a gente tem que acreditar nisso, né? E aí ele traz aqui para a gente, os Espíritos trazem nessa passagem do Evangelho, que a fé, a verdadeira fé é abnegada. Tá? É quando a gente esquece de nós mesmos e pensa no próximo. Né? Então, quando a gente para ler essa frase, tem tudo a ver com a caridade. Né? O que é a caridade? Eu vou esquecer de mim, vou esquecer do meu compromisso, do meu problema financeiro, do meu trabalho, da minha dor. Tal. Esquece daquilo tudo. Vamos lá fazer uma doação, vamos lá trabalhar com os moradores de rua, com as crianças, com os assistidos e tal. É a abnegação, né? A gente se entregar ali para o próximo. Por que isso tem tanto a ver com a fé? Né? Porque se eu não tiver fé, a minha caridade fica muito limitada. Né? Eu pensei muito naqueles casos de empresas que fazem campanhas, né, que fazem propagandas na televisão, falando, a nossa empresa doou tantos milhões para a caridade, né, para a obra social tal, e fez a doação e tal. A gente pensa assim, é uma coisa boa a empresa fazer isso? Uma coisa boa, está fazendo uma doação, está ajudando. Mas por que será que a empresa fez isso? Né, se ela está colocando na televisão, no jornal, na internet, olha só como a empresa é boa, olha o que a gente está fazendo de bom. Será que o impulso foi a caridade, foi ajudar o próximo? Ou foi mostrar na mídia, mostrar para as pessoas, olha como a empresa é boa, né? Com certeza a motivação é a imagem, né? A empresa quer mostrar que ela é caridosa, que ela é boa para a sociedade. Às vezes a empresa tem uma imagem ruim, às vezes, por exemplo, teve algum acidente, causou uma poluição, uma coisa assim, eles falam, vamos fazer uma campanha aqui para mudar essa imagem, né? Mostrar que a nossa empresa é amiga do ambiente, é amiga da sociedade e tudo mais. Então, certamente a motivação não é a doação, não é a caridade, né? Mas a gente tem que pensar que se a empresa está realmente fazendo isso, está realmente doando e ajudando, está tirando uma coisa boa daí, né? Está ajudando alguém, está fazendo uma boa ação, mesmo que a motivação não seja ajudar o próximo, né? Não seja motivada pela fé. Então, esse tipo de doação acaba sendo impulsos muito isolados, né, de caridade. É lógico que num caso desse, de uma empresa, né, se a gente pensar, as pessoas que estão envolvidas ali, elas podem até iniciar esse trabalho pensando na empresa. Vamos fazer a doação ali na favela, vamos tirar foto, botar na televisão para mostrar como é legal. Mas quando a pessoa vai lá e faz, às vezes aquilo toca o coração, né? E a pessoa vai ver que realmente é importante e é bom você fazer o bem para o próximo. Mas, em geral, são situações isoladas, né? Então isso não vai mudar a visão ali da empresa em relação àquilo, né? Então é a caridade sem fé, a caridade isolada, né? Agora a gente tem que pensar que a fé muda a nossa visão, nosso ponto de vista, porque a gente passa a entender que nós não estamos sozinhos, né? Então se a gente está passando por uma dor muito grande, uma doença muito grave, uma perda de um familiar, um problema financeiro, enfim, seja o que for, material ou espiritual, na hora ali da dor a gente se sente desamparado, né? A gente acha que não vai acabar aquilo, a gente acha que aquela doença não vai acabar, que aquilo não tem fim, às vezes vem um problema em cima do outro, quando acha que acabou, às vezes vem outro, né? Eu estava lembrando daquela situação que aconteceu, acho que foi início do ano agora em Petrópolis, né, que teve desabamentos e tal, né? E eu tenho família lá. E uma prima da minha mãe, ela tem uma loja. É bem na Rua Tereza, aquela rua que foi mais devastada, né? Que é uma ladeirona. E a loja foi destruída, né? Aí passou a chuva, né? Começou aquele processo de limpeza. Ela foi, limpou tudo, reconstruiu, comprou os móveis novos, ajustou, inaugurou a loja nova. Acho que 1 ou 2 dias depois teve outra enchente, destruiu tudo de novo, né? E aí a gente fica pensando assim, como é que deve ter sido, né, se fôssemos nós ali no lugar, né? O que a gente deve pensar na hora ali? Onde é que está Deus nessa hora, né? Que a pessoa foi esforçada ali, né, tinha a lojinha dela, o ganha-pão deles ali, destruiu tudo, juntaram dinheirinho, limparam tudo, fizeram um esforço, vamos começar de novo do zero, vamos começar. 2 dias depois, tudo de novo. Né? Onde é que está Deus aí? Por que Deus está castigando essas pessoas, né? Então, se a gente não tem fé, a gente vai pensar realmente que Deus não existe, ou que Deus está castigando, ou que é obra do acaso, enfim, né? A gente não vai acreditar, a gente esquece da fé nessa hora, né? Mas é por isso que a gente tem que ter a fé raciocinada, não a fé cega, né? Porque a fé raciocinada é a gente pegar aqui o nosso evangelho e ver, peraí,
vamos olhar de novo, vamos estudar o que Kardec fala aqui, o que Jesus trouxe para a gente sobre isso, o que os Espíritos explicam aqui para a gente entender. Porque se a gente acredita que Deus é Pai, que Deus é bom, que Deus é justo, um pai não vai desamparar os seus filhos, não vai desejar o mal para os seus filhos. Então, certamente, Deus não quer o mal daquele pessoal lá que perdeu a casa, que perdeu a família, que perdeu a loja e tudo mais, né? Se nós que somos imperfeitos, nós queremos o bem dos nossos filhos, né? Eu que tenho os meus defeitos, eu quero sempre o bem para os meus filhos. Imagina Deus que é perfeito, né? Por que ele ia querer o mal? Por que ele ia castigar 2 vezes a família ali, que construiu a loja 2 vezes? Tem que ter alguma coisa, né? E é isso que a doutrina espírita traz para a gente, é a fé raciocinada, é a gente pensar que a gente enxerga o ponto de vista da matéria, né? Então, se a gente olha pela matéria, a nossa vida tem um limite ali, tem um início e fim, né? Começou quando eu nasci, saí da barriga da minha mãe, termina quando eu desencarno, quando acabou a minha vida. Minha vida é esse período aqui. Então, eu não enxergo que antes do meu nascimento teve situações ali, encarnações que provavelmente vão justificar essas situações, né? Por que essas pessoas que estão lá em Petrópolis passaram por isso? Deve ter algum motivo ali que explique isso, com certeza. Então, se a gente para de enxergar a vida material, que tem essas 2 barreiras que não deixam a gente enxergar nem o passado, nem o futuro, né? A gente fica limitado ali. Se a gente quebra essa barreira, a gente vê, peraí, eu não sei o meu passado, é melhor não saber, né? Se a gente está aqui, a gente deve ter feito muita coisa errada e é melhor a gente não descobrir. Mas certamente, se Deus é justo, tem um motivo. Certamente é um motivo justo. Então é melhor a gente nem tentar saber. A gente sabe que a gente cometeu erros no passado, então bola para frente, vamos esquecer os erros, vamos corrigir. Se a gente está passando pela mesma situação várias vezes, né? Vocês devem ter visto pessoas que têm problema sempre com a mesma situação. Por exemplo, tem gente que tem problema com o chefe, aí muda de empresa e é o mesmo problema. O outro é com família, o outro é com doença, o outro... E a gente vai vendo aí que tem alguma coisa que a pessoa tem que resolver ali, né? Com trabalho, com família, com relacionamento, seja lá o que for. Então é melhor a gente ficar com isso, assim, ó, não sei o que eu fiz ali, mas alguma coisa tem que acertar. Assim, por que eu brigo tanto com meu irmão? Ele é meu irmão, ele nasceu na mesma família. Não sei, é melhor não saber. Deixa eu perdoar ele, deixa eu me acertar com ele, porque é a melhor coisa que a gente tem para fazer, né? E aí, voltando à questão do desamparo que a gente sente quando está numa situação de desespero, né, numa situação muito complicada, eu lembrei aqui de Chico Xavier, né? Ele tinha uma plaquinha, né, que ele deixava ali na parede dele, perto da cama, que estava escrito assim: isso também passa. Ele colocava isso porque, às vezes, ele passava por situações, assim como nós, né, que davam desespero ali. Você está passando por um problema, uma doença, e parece que não acaba, né? Como essas situações que a gente falou agora. E aí ele olhava para aquela plaquinha e ele via, isso também passa. Né? Parece que não tem fim, parece que não vai acabar, parece que só piora e vai, repete, problema. A doença passou, mas voltou, o problema financeiro voltou e tal, família, briga. Isso também passa, né? Tudo passa. E o que significa o isso também passa? É a fé. Né? Como é que ele sabe que isso também passa? Porque ele tinha fé, ele tem fé, e ele sabe que Deus é bom, ele sabe que todos nós vamos ser perfeitos. Então, um dia vai passar. E é muito importante a gente ter essa visão, porque senão a gente fica na tristeza, no desespero, na mágoa, né, no ressentimento, e a gente fica remoendo aquilo ali e não consegue caminhar, né, não consegue esquecer as situações. Só que na hora do desespero a gente não lembra disso, né, a gente não lembra do isso também passa, a gente não lembra do Evangelho, a gente não lembra de Jesus. E como é que eu faço para entrar nesse pensamento, né? Qual é o melhor instrumento que a gente tem para esquecer essas dificuldades e para voltar, né, à sintonia com o plano espiritual? É a prece. Né? Mas é lógico que é muito difícil a gente fazer uma prece na hora da dificuldade, né? Na hora da dor ali, a gente não lembra de fazer prece ou mesmo não consegue. Né? A gente pode lembrar, assim, eu vou fazer uma prece para me acalmar aqui, mas eu não estou conseguindo, eu estou agitado, eu estou acelerado, estou isso, aquilo. Aí a gente tem que tentar fazer um exercício, que seja respirar ali, seja repetir um Pai Nosso mecanicamente mesmo, que isso já vai acalmando a gente. Às vezes olhar uma imagem de Jesus, pegar um livro. E a gente vai descobrindo mecanismos, né? Mecanismos para a gente controlar essa ansiedade e tentar acalmar. No que a gente acalma ali, a gente respira, fiz uma prece. Tá, agora eu estou mais tranquilo, agora eu vou pegar o Evangelho,
agora eu vou ler uma passagem aqui, aí eu vou lembrando, eu vou entrando em sintonia, e a gente vai relembrando disso tudo que a gente falou, né? Porque tudo que eu falei que a gente já sabe, né? A gente sabe da fé, mas o desafio mesmo é a gente lembrar na hora do desespero, né? Na hora da dificuldade. A fé ajuda a gente a lembrar que essas dificuldades são a justiça de Deus em movimento, né? É consequência do que a gente já fez. E não é um castigo, na verdade é um instrumento que ajuda a gente a ser melhor, né? Se a gente não passasse por dificuldade, como é que seria a nossa vida, né? Vamos pensar a nossa vida aqui na Terra, encarnados. Se eu não tivesse problema financeiro, se eu não tivesse doença, se eu não tivesse briga com o irmão, com o filho, com mãe, com o vizinho, como é que seria a nossa vida? Será que a gente estaria aqui hoje? Aí acho que cada um tem que fazer reflexão, né? Mas quando a gente pensa, quando a gente conversa com as pessoas aqui na casa, as pessoas que chegaram, que estão na reunião pública, que fazem os estudos, né, os grupos, a gente vê que a grande maioria chegou pela dor, né? A gente tinha um problema com o filho, a gente tinha uma doença, isso, aquilo, e veio aqui tomar um passe, veio aqui pedir uma ajuda. E acaba ficando, né? Às vezes a gente vê, me senti bem aqui, gostei, assisti palestra e tal, tomei um passe, vou acalmando ali e vou me sentindo bem. E é engraçado que tem casos que, às vezes, a pessoa chegava aqui, vinha para o Dr. Herman ele tomar um passe, Dr. Herman, estou com uma dor e tal, isso aqui não passa. Aí o Dr. Herman fala para as pessoas, toma um remedinho aqui, meu filho, coitadinho. Não. Vai lá em cima, vai lá, procura a Ana Paula lá e vai trabalhar com as crianças, né? Vai lá embaixo, procura a Ana Virgínia, vamos trabalhar lá na assistência. Procura ali, Juliana, vamos fazer um curso do que é o Espiritismo. Né? E as pessoas ficavam assim, né? Mas, eu vim doente, por que ele está mandando estudar, trabalhar, né? Que absurdo. Acho que ele não entendeu, né? Vou em outro centro, porque ele não estava entendendo. Mas por que ele fazia isso? Por que ele faz isso com as pessoas, né? Porque é exatamente questão do egoísmo, né? Que a gente falou no início. Se eu estou fechado na minha dor ali, eu vou ficar fechado na minha dor e vou sofrer, né? Se eu for para casa, deitar na cama, o que eu vou fazer? Ai, está doendo, essa dor não passa, não passa, não passa. Agora, se eu vou lá trabalhar com criança, com adolescente, se eu vou cortar uma batata para fazer sopa, se eu vou trabalhar com morador de rua, o que acontece? Muda o meu ponto de vista, né? Primeiro que eu esqueço, eu paro de pensar na minha dor e eu vou trabalhar, vou me movimentar. E segundo, eu vou enxergar o próximo, né? Eu paro de olhar para a minha dor e eu vejo, poxa, estou reclamando da minha dor e tem gente com fome. E tem gente ali com 10 filhos e desempregado e tal, e a gente vai vendo que, né, o buraco é muito mais embaixo lá, e a gente começa a enxergar de outra forma a nossa vida. Né? E voltando à questão da fé, das pessoas que não têm fé, né, a pessoa que não tem religião, que não acredita em Deus, ela tem a vida puramente material, né, ela vive a matéria ali, para ela a vida é aquele limite ali que tem início e fim, acabou. Então, se a pessoa tem essa visão, se ela acredita que acabou a vida dela, né, acabou, desencarnou, não tem nada depois, por que uma pessoa dessa vai querer melhorar? Né? Vamos supor, eu estou com 80 anos de idade, eu acho que quando eu morrer acabou, não tem nada. Para que eu vou querer fazer o bem? Para que eu vou fazer caridade? Para que eu vou querer evoluir? Daqui a pouco eu vou morrer, acabou e não fica nada, né? Então, o que a pessoa vai pensar? Eu quero aproveitar a vida, né? Eu quero aproveitar o tempo que eu tenho ainda. Então, a pessoa que tem essa visão materialista, ela vai ser naturalmente egoísta, né? É uma conclusão muito lógica do materialismo. Então, essa pessoa vai procurar a felicidade na matéria, nos bens materiais, e não vai encontrar, porque, né, a pessoa vai achar que, mas eu estou triste porque meu celular é muito velho, eu quero um celular novo, eu quero um carro novo, eu quero viajar, eu quero uma casa. Tal. Aí comprei, legal, meu celular é ótimo, daqui a 6 meses sai um novo, eu quero outro. E fica nesse ciclo, né, que não acaba. Então, a gente descobre que aquilo nos é fim. E aí tem uma passagem aqui nesse item Evangelho, que ele fala assim, hoje na nossa sociedade, para seres cristãos, não se vos faz mister nem o holocausto do martírio, nem o sacrifício da vida, mas única e exclusivamente o sacrifício do vosso egoísmo, do vosso orgulho e da vossa vaidade. Né? Então ele resume aqui, o que a gente tem que fazer para sermos cristãos, né? Para seguirmos Jesus, os ensinamentos de Jesus. O sacrifício do egoísmo, orgulho e vaidade, né? Que são os maiores males da nossa humanidade.
A gente vê no Evangelho quantas vezes ele fala de egoísmo, né? Quantas vezes a gente falou hoje, que não é nem o tema, né? Mas está tudo relacionado. E quantas vezes ele fala que o egoísmo é o contrário da caridade. E a caridade é um instrumento para a gente evoluir, para a gente desenvolver o amor e caminhar. Então o egoísmo é aquela amarra que segura a gente, que segura a nossa caminhada, a nossa evolução. Então a gente tem que mudar o nosso ponto de vista, né, para fazer o bem. Depois, mais para frente, o Evangelho fala aqui de algo mais complicado, que é a caridade com os criminosos. A gente está falando de fazer o bem aqui para as pessoas que precisam de ajuda, o pessoal que mora na rua, os assistidos e tudo mais. Aí a gente vê a pessoa com necessidade, a gente se sensibiliza e ajuda, né? E o criminoso? A gente vê a notícia ali no jornal, né? Fulaninho assaltou, matou e tal. Qual é o nosso sentimento quando a gente vê uma notícia dessa? Quando a gente liga a televisão. Eu nem gosto de ver jornal porque... às vezes eu vejo porque eu fico muito alienado, eu não acompanho muito, mas às vezes eu ligo para tentar saber o que está acontecendo no mundo e acaba desligando porque é só desgraça, né? E a gente vê assalto, é arrastão, é isso, aquilo, é morte, né? O que a gente sente quando a gente vê uma notícia dessa? A gente sente muita tristeza, mas qual é o nosso sentimento em relação ao criminoso, aquele que cometeu aquele ato? Né? Aí cada um fala por si, pensa por si, mas eu sinto raiva, né? O meu sentimento naturalmente é raiva ali daquela pessoa, né? Porque a gente sente que a pessoa que foi vítima ali, a gente usa o termo vítima, né? Mas estava ali na rua, estava passeando, estava indo para o trabalho, estava indo para o mercado e encontrou com um assaltante, tomou um tiro e morreu. E aí, né? É natural a gente sentir raiva, a gente sentir... a gente tem um sentimento de injustiça, né? Poxa, a pessoa estava indo para o trabalho e foi baleada ali, uma mãe de família, um pai e tal. Né? E aí, primeiro, a gente tem que entender que não tem injustiça, né? Por mais que parece frio a gente falar isso, né? E cruel, mas nada acontece por acaso, né? E tudo acontece com a permissão de Deus. Então, tem situações em que a pessoa passa por aquilo que realmente precisava passar. E tem o livre-arbítrio também, mas mesmo quando acontece o livre-arbítrio, a pessoa decidiu passar por aquela situação e não precisava, acontece com permissão de Deus, certo? Então, Deus está olhando, está controlando tudo. Então, a gente tem que ter essa consciência, é a fé, né? Mais uma vez, o exercício da fé. Mas voltando ao sentimento que a gente tem em relação ao criminoso, né? A gente sente aquela raiva ali, a gente tem uma reação material ali, né? E a gente vê muitas pessoas por aí falando, quando vê um crime desse, o que tem que fazer? Mata, esfola, isso, aquilo. Muito complicado isso, né? No ponto de vista da matéria, parece fazer sentido, né? Assim, se ele morrer, menos um criminoso, um mundo melhor, né? Parece tão simples, né? Parece tão bonito. Mas até nas leis dos homens isso não é permitido, né? Porque se a pessoa cometer um crime, o que ela faz? Não tem pena de morte mais aqui no Brasil, né? A maioria dos países do mundo, né? Então essa pessoa vai ser presa, vai passar um tempo lá para se recuperar, né? E, em teoria, aquele tempo ali no presídio é para ela se recuperar e para se reintegrar à sociedade, teoricamente, né? A gente sabe que na prática é muito complicado, né? Essa situação dos presídios no Brasil e tal, mas em teoria a pessoa está lá para se recuperar, para aprender um ofício, né? Para se reintegrar à sociedade. Né? Então, na lei dos homens, que é imperfeita, a gente dá oportunidade para a pessoa. Né? Então, quem sou eu para julgar e para falar não tem que matar porque cometeu crime e não tem jeito, aquele é recuperável, né? Quem sou eu para julgar? Né? A gente comete nossos erros também e a gente pede perdão, né? Quando a gente erra. Mas o meu erro não foi um crime. Tá, não foi um crime na lei dos homens, mas na lei de Deus. Né? Quando eu sou egoísta, a gente fala tanto do egoísmo aqui. Quando eu sou egoísta e deixo de pensar no próximo, deixo de ajudar alguém que precisa, eu estou ferindo a lei de Deus. Né? E aí, eu não quero o meu perdão? Por que o criminoso lá que assaltou e tal, que roubou, não merece o perdão? Né? Por que o crime dele é maior do que o meu? Né? E a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala isso, porque a gente não está defendendo aqui. Tá? Não é para a gente falar, coitadinho, cometeu um crime. É um crime, tem que ser punido de acordo com a lei. Né? Mas a gente tem que lembrar que Jesus... como é que a gente fala? Jesus ama o pecador e condena o pecado. Né? Então, aquele que cometeu o erro, teve os motivos dele. A gente não sabe, a gente não está na vida da pessoa. E, de novo, sem justificar nem passar a mão na cabeça. Tá? Mas a gente tem que entender que, às vezes, a pessoa que assaltou ali,
não teve os privilégios que eu tive, de repente nasceu na pobreza, num ambiente todo de violência, e viu os amigos todos indo para a violência, ou morrendo, ou indo para a droga. E num contexto desse, é muito difícil você sair dessa violência, né? E, de novo, sem justificar, mas a gente tem que entender o lado da pessoa, né? Será que se fosse eu ali, eu ia agir diferente? Não tem como saber, né? Eu não passei por essa dificuldade, não passei por essa vida, e não sei como é que seria, mas deve ser muito difícil. Então, às vezes, a pessoa que está ali no crime, ela não teve oportunidade de estudo, ela, de repente, teve que trabalhar desde criança e tinha que andar quilômetros até a escola, e tinha um ensino muito ruim, não teve oportunidade de trabalho, enfim. Todo esse contexto colabora, né, para o crime, né? Sem querer justificar, mas é um contexto muito complicado. Então, a caridade também é a gente não julgar, né? A gente aprender a não julgar essas pessoas. A gente entender que, primeiro, a gente não deseja o mal, né? Então, se eu estou olhando a notícia lá do crime, do assalto, estou desejando mal, falar, estou pensando mal dele, queria que ele morresse, queria que acontecesse isso, aquilo. Então, o primeiro exercício que a gente tem que fazer é não desejar o mal, que já é uma caridade, né? Então, se hoje eu vejo, sinto raiva e desejo mal, se eu conseguir cortar esse sentimento e não desejar o mal, já é uma evolução, né, para mim, e eu já ajudo também. E como é que eu faço isso? Não julgando, né? Que é esse exercício de, assim, eu não sei o contexto, não sei onde essa pessoa nasceu, o que ela passou, como é que é a família dela. Então, não vamos julgar, né? E depois perdoando, né? Perdoando, entendendo que a pessoa está no erro e todos nós nascemos, né? Fomos criados simples e ignorantes. Todos nós seremos perfeitos um dia. Então, assim como Jesus chegou à perfeição, eu vou chegar, todos nós vamos chegar e aquele criminoso também vai. Mas ele cometeu um crime, um dia ele vai chegar na perfeição. Isso a gente sabe, né? Isso a gente aprende aqui na doutrina espírita. Então, assim como nós queremos o perdão, a gente tem que saber perdoar também, né? A verdadeira caridade, a gente fala muito de caridade do ponto de vista material, né? O que é caridade? Eu vou fazer uma doação ali para a Casa do Caminho, eu vou ajudar na bolsa de alimento, eu vou ajudar com material escolar, com isso, com aquilo, vou doar uma roupa. E às vezes a gente faz essa caridade como uma esmola, né? Tem pessoas que às vezes estão ali no carro, parado no sinal de trânsito, e vem uma pessoa lhe pedir dinheiro, e a pessoa dá um dinheiro lá só para não perturbar, sabe? Se eu falar que não tem dinheiro, ele vai insistir, deixa eu dar R$2 aqui e me livrar logo desse problema, né? Isso é esmola, né? É quando a gente humilha a pessoa e dá só para se livrar daquilo. E aí a gente aprende no Evangelho que a verdadeira caridade é quando a gente olha para o próximo, né? E faz o bem, como se a gente estivesse fazendo para um irmão nosso, né? Se o meu irmão, se o meu filho, se o meu amigo tiver dificuldade, eu não vou ajudar ali, eu não vou me debruçar, não vou fazer o que eu puder ali para ajudar. Eu estou passando dificuldade financeira, mas eu vou tirar um pouquinho do que eu tenho para ajudar, porque o meu irmão precisa ali. Mas o próximo não é meu irmão, né? Todos somos filhos de Deus, então o próximo ali é meu irmão também. Que é, voltando ao início ali, o amar ao próximo como a si mesmo, né? Então, se a gente ama o próximo como a nós mesmos, a gente passa a enxergar de um ponto de vista diferente. Eu vejo, poxa, aquele que está na rua, que está doente, que está precisando de dinheiro, que está com fome, é meu irmão também. Ele está na rua, por que ele está na rua? De novo, não julgar, né? Eu não sei como é que seria eu se eu estivesse na rua. Será que eu ia estar pedindo dinheiro ou ia estar assaltando? Né? Então, em vez de a gente tentar julgar, vamos fazer o que a gente pode, vamos ajudar, vamos doar sem humilhar. Ou às vezes olhar para a pessoa, conversar, né, dar um bom dia. Tem uma passagem que uma pessoa do Leon Denis, que dava palestra aqui na Casa do Caminho, sempre contava que ela, indo para o Leon Denis, ela passava por uma passarela e tinha um morador de rua que ficava lá. E sempre que ela passava, ela dava um dinheiro lá, dava uma ajudinha, né? E passava, dava um dinheirinho e ia lá para o Leon Denis. Outro dia passava, dava um dinheirinho. Até um dia que ela chegou, ela viu ali a pessoa e falou, deixa eu pegar o dinheiro do fulano. Estou sem dinheiro nenhum. Aí parou e falou, meu filho, me desculpa, mas estou sem dinheiro nenhum, não vou poder te ajudar hoje. E aí a pessoa falou, hoje você me doou muito mais do que nos outros dias, porque você parou para mim, olhou para mim nos olhos e falou, me tratou como uma pessoa, né? Porque muitas pessoas passam aqui e até doam, vêm, dão um dinheirinho, dão um trocado, dão às vezes uma coisa para comer, mas nem olham, né? É a esmola, né? Passa assim, joga ali o dinheirinho e vai embora, como se não fosse uma pessoa ali, né? E ele foi tratado como uma pessoa ali, né? A pessoa parou, olhou nos olhos, né? Conversou, explicou e tal.
E às vezes a pessoa que está na rua sente falta disso, né? Lógico que ela tem fome, lógico que ela precisa de um cobertor, de uma roupa, mas às vezes faz falta ela se sentir um ser humano, né? Sentir que ela existe, porque as pessoas passam ali correndo, viram a cara, fecham o vidro do carro e não dão atenção, né? Então é verdadeira caridade quando a gente se debruça, né, sobre o próximo. E ainda sobre os criminosos, né, a gente tem que enxergar que às vezes a pessoa que está no crime é uma pessoa que está na doença, né, assim como nós temos as nossas doenças da matéria, aquele que está ainda no erro, que está no mal, é uma pessoa que está doente, né. E quando a gente enxerga a pessoa como um doente, a gente passa também a mudar o ponto de vista, porque a gente se sensibiliza. Né? Ninguém sente com raiva de alguém que está doente. Né? Falar, fulano está doente, que raiva, está doente. Não existe isso. Né? Então quando a gente vê, mas aquele que está no crime, que está cometendo mal, que está matando, é uma pessoa que está doente. Né? Então ela precisa de ajuda. Assim como nós precisamos de ajuda quando a gente está doente, né? A gente vai no médico, precisa descansar, tomar um remédio, aquela pessoa precisa de um atendimento também. Só que é difícil, né? Eu lembrei de uma outra passagem que aconteceu com uma pessoa aqui na casa há muito tempo, que esse irmão tinha terminado um namoro de uma forma muito complicada, né? A outra pessoa terminou de uma forma difícil, e ele ficou com muita raiva da pessoa, né? Ficou com raiva, aquela raiva, e a partir daquilo, ele começou a ter problema de estômago, muita dificuldade de digestão e tal, e aí ele foi no Dr. Herman, tomar passe, e o Dr. Herman falou o quê? Toma um remedinho aqui, coitadinho, não. Ora por ela. Aí, mas doutor Herman, ela fez isso, fez aquilo, terminou assim e tal, foi horrível. Ora por ela, meu filho. E ele saiu revoltado, né? Mas a pessoa fez aquilo comigo, me deixou com raiva, terminou daquele jeito terrível, me gerou aqui uma gastrite e tal. Ainda tem que orar por aquela pessoa. Né? E é exatamente isso aqui. Vamos pensar no próximo como uma pessoa doente que precisa de ajuda? A gente passa a mudar o nosso ponto de vista um pouco. E aí esse irmão, no primeiro momento, não conseguiu, né? Como quando a gente está desesperado, a gente não consegue entrar em sintonia. Ele não conseguia desejar o bem por aquela pessoa, né? Mas o doutor Herman insistiu tanto que ele falou, tá bom, eu vou fazer uma prece mecânica aqui, só da boca para fora, só para dizer que eu fiz mesmo. E começou assim, fez a prece, só repetia um Pai Nosso, falava alguma coisa, mas não sentia aquilo. Só que foi repetindo aquilo, foi repetindo a prece, e aos poucos o sentimento foi mudando, e ele passou a enxergar aquela pessoa realmente como uma pessoa que precisava de ajuda. E aí o sentimento mudou e ele passou a fazer uma prece realmente sentida, realmente pensando como um irmão que precisava de ajuda. E a partir dali mudou o sentimento e ele realmente passou a orar desejando bem e mudou a situação completamente. Né? Então, nesses casos, a gente vê como é difícil, né, a gente mudar o nosso pensamento, nossa atitude, e como é importante. Porque a gente tem o nosso egoísmo. Né? Na visão desse irmão era assim, ela fez o mal para mim, ela me machucou e eu estou sentindo dor e eu não vou perdoar. Né? Mas ele não pensou do outro lado, mas por que a pessoa fez aquilo? Por que ela agiu daquele jeito? Né? E aí você mudando o ponto de vista, você já vê, nem sei se ele descobriu o motivo, mas enfim, perdoou, passou para frente e esqueceu aquilo. E mais na frente aqui, ele traz uma passagem ainda mais complicada. Né? A gente falou dos criminosos, e ele pergunta assim, nós devemos expor a vida por um malfeitor, né? Se um homem estiver em perigo de morte, e para salvar eu tenho que expor a minha vida, eu sei que ele é um malfeitor, se ele escapar ele vai cometer outros crimes, o que eu faço? Né? Olha que situação difícil. Eu sei que uma pessoa cometeu um crime, eu sei que ela está no mal, que ela está no erro, ela está correndo risco de vida e eu tenho a oportunidade de salvar. O que eu faço? Será que eu salvo ou não salvo? Né? Olha que difícil a gente pensar nessa situação. A gente tem que voltar lá para o que a gente falou no item anterior. Né? Eu não tenho direito de julgar, eu não sou Deus. Eu não sei porque aquela pessoa está no crime, eu não sei o que levou ela a cometer aqueles crimes, por que ela pensa assim, por que ela está no mal, não sei. Eu não posso julgar, eu não posso ser o juiz. Né? Quem decide quando termina a vida de alguém é Deus. Né? Eu não tenho esse direito. Então, se eu tenho a oportunidade de salvar, eu tenho que salvar sim. No ponto de vista da matéria, inclusive, se a gente parar para pensar, quando, vamos supor que aconteceu um assalto, tá, uma troca de tiro lá do bandido com o policial, e os dois vão feridos para o hospital, quem que o médico vai atender primeiro? Se a gente parar para pensar, vai atender o policial primeiro, né?
deixa o bandido para depois. Mas e se o policial teve um ferimento leve e o bandido está à beira da morte? O que ele vai fazer? O médico faz um juramento, ele tem que salvar a vida da pessoa, ele não pode julgar. Ele não é juiz, ele é a pessoa que está ajudando a curar. Então, numa situação dessa, ele tem que, por obrigação, atender o criminoso primeiro, porque ele está numa situação mais grave. A gente pensa, pô, que absurdo, né? Mas é criminoso ali, o policial estava fazendo o trabalho dele, ainda se feriu, e o criminoso que foi o responsável por tudo. Aí, de novo, a gente não pode julgar, a gente não sabe a situação, a gente não sabe o que levou ele ali, por que o policial também está naquela situação, ou a vítima, seja lá quem for. E a gente não tem esse direito, a gente não tem condição de julgar as pessoas, né? Então, se a gente tem a oportunidade de ajudar, vamos ajudar sim, porque é o certo a se fazer. Por mais que seja difícil, que seja dolorido, a gente fazer isso, né? Então, quando a gente salva a vida de uma pessoa que está no mal, que está no crime, é a maior demonstração de caridade, né? É a gente enxergar como irmão de verdade, amar ao próximo como a ti mesmo. Eu não sei quem é aquela pessoa, eu sei que fez mal, não interessa. É um irmão que precisa de ajuda, eu vou lá e ajudo. E é assim que a gente tem que pensar. E a gente lembra da mulher adúltera, né? Aquela passagem que a mulher cometeu adultério, né? E todo mundo foi lá jogar pedra, agredir, xingar, isso, aquilo, mata. É o mata e esfola, né, que a gente falou aqui. E o que Jesus fez? Ele chegou ali calmamente, né, pegou um graveto e foi rabiscando ali na areia o que cada um estava fazendo, né? Porque todo mundo jogou pedra na mulher, mas cada um tinha o seu erro ali. A gente pode voltar àquela questão, assim, mas eu não posso comparar o meu erro com o crime, né? Aquele que assaltou e eu fui egoísta, mas é o mesmo peso? Não sei, não interessa se é o mesmo peso, né? Eu cometi um crime para a lei de Deus quando eu sou egoísta, né? Quando eu sou orgulhoso. E aquela pessoa cometeu um crime para a lei dos homens, né? Os dois estão errados, né? E por que ele fez um crime por que o crime é mais pesado do que o meu erro? Não sei se é mais pesado, mas enfim, a gente tem que olhar para os nossos erros, né? A gente tem que corrigir os nossos erros. Então, quando Jesus fez isso, o que aconteceu? As pessoas foram saindo de fininho, porque eles viram, opa, eu também não tô muito puro aqui para poder julgar aquela pessoa, não. Ela cometeu adultério, tá, horrível, tá, mas o que eu fiz, esse mentiu, esse roubou, esse fez aquilo. Né? E cada um viu que a gente tem que olhar para o nosso erro, né? Aquela passagem do cisco, né? A gente olha um cisco no olho do outro, mas não uma trave no nosso olho, né? Para julgar o outro é fácil, mas para olhar para os nossos erros é muito mais difícil. E novamente, quando Jesus fez isso, ele não estava passando a mão na cabeça, ele não estava dizendo, coitadinha, ela é inocente. O que ele falou para ela? Vá e não peques mais. Né? Então, ele não deixou de condenar o erro dela, ela estava errada. Ele falou, não erre de novo, você errou, não erre de novo. Tá? Você errou, vamos mudar o seu ponto de vista, vamos caminhar. Mas ele não deixou de amparar também. Né? E não é isso que a gente quer, quando a gente erra, a gente pede perdão. E é muito difícil a gente perdoar o próximo, né? Quando o outro comete um erro, quando o outro ofende a gente tem muita dificuldade de perdoar. Mas quando é a gente quer o perdão, né? Então, a gente tem que fazer o que Jesus fez, né? Vai e não peques mais. O criminoso cometeu crime, errou e tal. Tá bom, já passou. Vamos dar outra oportunidade, né? E é o que a sociedade faz. A pessoa cometeu um erro, vai presa, vai passar um tempo lá, se recuperando, teoria se recuperando, voltou e vai ter outra oportunidade, né? Não existe pena de morte exatamente por causa disso. A gente dá outra oportunidade e mesmo se houvesse pena de morte, né? Para a lei de Deus, sempre tem uma outra chance. Fora que essa questão de terminar a vida de um criminoso, né? No ponto de vista da matéria parece bom, né? Assim, é menos um criminoso no mundo. Mas, no ponto de vista do espírito, não acaba a vida, né? E aí, aquele que cometeu crime, morreu, vai ser bonzinho, vai virar anjinho? Não vai, né? Então, se ele está no mal, ele vai continuar no mal ali até ele aprender. Inclusive, se eu tive a oportunidade de salvar a vida dele e não salvei, ele pode ficar com raiva de mim. Então, eu acabei de ganhar um obsessor. Então, se eu estava reclamando do criminoso ali que assaltava, agora ele não tem nenhum corpo para segurar, né? Então, vai ser muito mais difícil. Então, a situação ficou até pior, né? E a gente tem que pensar também que a gente fala do crime, né, do criminoso, como se fosse uma pessoa desprezível, horrível, mas ele tem, muitas vezes o criminoso tem características
desenvolvidas que a gente não tem, né? Quando a gente vê esses golpes de WhatsApp, que a gente vê aí de banco, né? Como esses golpes são inteligentes, como são elaborados, né? Que eles pegam o telefone, aí liga para você, mas o número que aparece é o número do banco, aí você pensa que é o banco, e ele tem um protocolo, não sei o quê, e já ligou para não sei quem, já sabe a informação tal. Então, a pessoa que faz um golpe desse é um criminoso, não está errado. Mas é uma pessoa muito inteligente, muito capaz, muito esforçada e um líder, né, que está liderando toda uma equipe lá com objetivo. Está liderando para o mal? Tá no erro, tá. Mas não deixa de ser inteligente, não deixa de ser um líder, né? E aí imagina quando essa pessoa for boa, quando ela se virar para o bem e usar essa inteligência, esse esforço, essa dedicação, essa liderança para fazer o bem, né? Então essa pessoa vai caminhar logo para o bem, quando ela enxergar um ponto de vista errado que ela está hoje. E será que salvar a vida dessa pessoa não vai ser esse gatilho que ela precisa? Porque às vezes a pessoa está à beira da morte, viu que eu salvei a vida dele, mesmo sabendo que ele era um criminoso, pode ser o gatilho que ele precisa ali para mudar o ponto de vista, né? E eu lembrei aqui de Paulo de Tarso, né, que não era um criminoso, mas era uma pessoa que perseguia os cristãos e matava sem pena. Mas ele não fazia porque ele era mau, ele fazia porque ele acreditava que estava fazendo certo. Na cabeça dele, o que Jesus fez era errado e ele tinha que acabar com aquilo, acabar com pessoas que acreditavam naquilo, que propagavam o pensamento de Jesus. E ele fazia com convicção, com dedicação, com esforço. E matava sem pena. E aí ele teve um encontro com Jesus, né, que foi uma passagem que mudou a vida dele, deu um clique ali. E naquele momento ele viu que ele estava errado, e todo aquele esforço dele, toda aquela dedicação, ele voltou para o bem. Ele voltou não para perseguir os cristãos, mas para divulgar a palavra de Jesus, né? Então todo o esforço que ele tinha no caminho errado, ele passou a dedicar no caminho certo, quando ele mudou a direção dele, né? Então será que com os criminosos não vai ser assim? Né? Às vezes a gente pensa só no lado errado, né? Mas está cometendo um crime, está matando, está roubando o dinheiro das pessoas. Mas às vezes a pessoa tem aqueles que fazem querendo mal e tem aqueles que fazem por ignorância, né? E aquele que está na ignorância, quando enxergar que está errado, vai ter essa mesma dedicação, esse mesmo esforço para fazer o bem, né? Então são espíritos que já têm conquista, não têm a conquista moral ainda, mas já conquistaram muitas coisas, né? Então em algum momento eles vão caminhar na direção do bem. Tá, então finalizando aqui o nosso estudo de hoje, a gente viu como é importante a gente lutar contra o egoísmo, né? O egoísmo é, nas palavras do Evangelho mesmo, a maior chaga da humanidade, o maior obstáculo para a nossa evolução. O egoísmo é aquilo que segura a nossa evolução e impede o desenvolvimento do amor ao próximo, né? Da caridade, do bem, né? Então a gente sabe que a gente está ainda no mundo de provas e expiações, nós erramos muito ainda, né? Nós temos muito a caminhar, então é muito difícil a gente acabar com o nosso egoísmo, com o nosso orgulho, mas a gente vai passo a passo, né? A gente provavelmente não vai dar um clique, um estalo, assim como foi um Paulo de Tarso, mas a gente pode começar aos pouquinhos, né, em pequenas situações do dia a dia, a mudar o nosso pensamento, mudar o nosso ponto de vista, né, e começar a desenvolver o amor ao próximo. Tá? Muito obrigado, graças a Deus. Do livro Fonte Viva, pelo Espírito de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Destruição e miséria, lição 27. Em seus caminhos há destruição e miséria. Paulo, em Romanos capítulo 3, versículo 16. Quando o discípulo se distancia da confiança no mestre e se esquiva à lição nas linhas do exemplo que o seu divino apostolado nos legou, preferindo a senda vasta de infidelidade à própria consciência, cava sem perceber largos abismos de destruição e miséria por onde passa. Se cristaliza a mente na ociosidade, elimina o bom ânimo no coração dos trabalhadores que o cercam
e estrangula as suas próprias oportunidades de servir. Se desce ao desfiladeiro da negação, destrói as esperanças tenras no sentimento de quantos se abeiram da fé e tece vasta rede de sombras para si mesmo. Se transfere a alma para a residência escura do vício, sufoca as virtudes nascentes nos companheiros de jornada e adquire débitos pesados para o futuro. Se asila o desespero, apaga o tênue clarão da confiança na alma do próximo e chora inutilmente sob a tormenta de lágrimas destrutivas. Se busca refúgio na casa fria da tristeza, asfixia o otimismo naqueles que o acompanham e perde a riqueza do tempo em lamentações improfícuas. A determinação divina para o aprendiz do Evangelho é seguir adiante, ajudando, compreendendo e servindo a todos. Estacionar é imobilizar os outros e congelar-se. Revoltar-se é chicotear os irmãos e ferir-se. Fugir ao bem é desorientar os semelhantes e aniquilar-se. Desventurados aqueles que não seguem o Mestre que encontraram, porque conhecer Jesus Cristo em espírito e viver longe dele será espalhar a destruição em torno de nossos passos e conservar a miséria dentro de nós mesmos. Convoca os médiuns. Os médiuns podem se levantar. Agora os médiuns podem se levantar e se dirigir para o momento do passe. Assim como Paulo inicia essa passagem aos Romanos, em seus caminhos a destruição e miséria, Emmanuel, através desta lição, vem ressaltar a fundamental importância do trabalho cristão para o nosso progresso como espíritos imortais. Nada se perde no reino de nosso Pai. Deste modo, estabelece-se assim um grande tesouro, porque através delas o homem vai se desenvolvendo e se burilando, transformando-se de um ser simples e ignorante em um espírito puro, iluminado de amor e de sabedoria, até chegarmos à categoria de perfeição relativa. Essa certeza de progresso, de que a vida continua, essa certeza de aonde se vai chegar, dão a todas as dificuldades da vida o estímulo à resignação e ao amor de Jesus e de Deus. Precisamos ser fiéis e estar sempre vigilantes para não cairmos em tentação em distanciar-se dos ensinamentos do Mestre Jesus. Precisamos ter atitude dinâmica no sentido de procurar a melhoria em tudo, não acomodar a mente em situações ociosas, pois todos os obstáculos que a vida na Terra proporciona é para serem superados através da inteligência, da razão, guiado pelas leis do bem e do progresso. Para isto, faz-se necessário buscar as causas na compreensão dessas leis naturais e tentar superá-las sem revolta, sem desespero. É essencial confiar em Deus acima de tudo, não deixando assim
ao desfiladeiro da negação. De modo que, quando não for possível eliminar as dificuldades, vamos procurar na sua aceitação com atitudes positivas no bem, buscando conviver com os desafios que a vida nos apresenta, modificando o nosso modo de pensar, de sentir e sempre analisando a melhor atitude a tomar diante de tal situação. Lembrando sempre que tudo passa, por mais difíceis sejam as dificuldades, ter na mente e no coração a certeza de que são justas, são necessárias, porque sem elas o desenvolvimento espiritual, intelectual e moral não se processariam. São provisórias, porque durarão somente enquanto forem necessárias, e, se bem compreendidas, nos estimula ao desenvolvimento que trazemos no espírito desde a sua criação. Sendo assim, não vamos mais perder tempo em lamentações inúteis. Vamos sim seguir sempre adiante no esforço contínuo, fazendo o nosso melhor a cada dia, na certeza de que em qualquer situação que se apresenta, somos filhos de Deus em desenvolvimento, caminhando para a perfeição relativa. E Emmanuel nos lembra nesta lição que a determinação divina para o aprendiz do Evangelho é seguir adiante. Deste modo, vamos manter confiantes e com esperança de um futuro melhor, trabalhando em nós mesmos as virtudes que temos que conquistar e os defeitos que temos que nos libertar. São esses exercícios de mudança, de renovação, que nos ajudará a combater as más tendências, não nos deixando mais nos perder pelos caminhos das ilusões terrenas. E isso é responsabilidade de cada um de nós. No término desta lição, Emmanuel ressalta que desventurado aquele que não segue o Mestre Jesus, porque conhecê-lo e viver longe dele será espalhar destruição em torno de nossos passos e conservar a miséria dentro de nós mesmos. Graças a Deus. Agora que possamos continuar com as vibrações de paz e harmonia para ouvirmos a palavra do plano espiritual. Fala-se muito em caridade. Fala-se muito em perdão. Mas que nós possamos, através do Evangelho e da exemplificação do nosso Mestre Jesus, compreender que todos estamos na Terra para expiar e expurgar as nossas mazelas do passado. Não há vítimas de nada. Todos estamos inseridos, sim, nesse grande hospital, escola e oficina de trabalho, para nós burilarmos os nossos espíritos, para compreendermos a nossa situação de espíritos imortais que somos. Quando o homem compreender que a vida continua depois da morte física, quando ele começa a perceber os erros que ele comete no dia a dia, ele começa, sim, a refletir sobre as suas atitudes, a compreender que há um amor, um poder maior que ilumina a nossa vida, que nos dá a condição de todos os dias levantarmos e aproveitarmos o que a vida nos oferece, seja dor, seja doença, o que for, qualquer dificuldade. Porque nós, quando estivermos no plano espiritual, nos comprometemos com aquilo que teríamos que passar durante a vida terrestre. Então, vamos valorizar a vida, vamos aproveitar as dores e vamos pedir sim a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso irmão maior,
a Maria de Nazaré e a essa espiritualidade que nos assiste, que nos dê força, que nos dê ânimo, que nos dê coragem para passarmos pelas vicissitudes da vida. Porque quando terminar o nosso exílio na terra, de acordo com as nossas escolhas, aí estará a nossa felicidade. Então vamos aproveitar, vamos modificar o nosso eu, vamos aceitar a vida como ela se nos apresenta, buscando vivê-la da melhor forma possível, amando a Deus de todo o nosso coração, amando ao nosso próximo como a nós mesmos e fazendo aos outros aquilo que desejamos para nós. Porque é nesse processo que a dor se alivia e nós começamos a nossa cura. Então valorizamos a vida, valorizemos tudo aquilo que ao nosso redor e vamos caminhar para o alto, para Deus, ao encontro da nossa libertação dos erros do nosso passado. Como o irmão disse, não há vítimas de nada. Todos estamos inseridos nesse processo de limpeza e higienização do nosso planeta. E se nós queremos a paz, nós temos que construir primeiro esta paz dentro de nós mesmos. Porque não é falando da paz que nós vamos pacificar o mundo, mas é através dos nossos gestos, é através do nosso amor, é através da nossa resignação, através da abnegação daquilo que Jesus nos ensinou. Então aproveitemos, para que no futuro não venhamos a lamentar por termos sabido determinadas coisas e não ter praticado na sua essência pura. Que Deus abençoe a todos. Que a luz do Evangelho seja, assim, essa bússola a guiar os vossos caminhos. Muita paz aos vossos corações. Graças a Deus. Senhor Jesus, agradecidos estamos por mais esta oportunidade e te pedimos, Senhor, nos ajude a refletir e colocar em prática os ensinamentos aqui passados. Ajuda-nos, Senhor, a compreender melhor os nossos irmãos de caminhada. Ampara-nos e abençoe a nossa luta diária contra a nossa maior barreira, ainda nós mesmos. Que possamos sair daqui deste ambiente realmente melhor do que quando aqui chegamos. E que seja em teu nome, Senhor Jesus, em nome de toda a direção espiritual da Casa do Caminho, que coordenam este trabalho, e, sobretudo, em nome de Deus, pedimos permissão para encerrar essa prece e encerrar de nossa parte as atividades da tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus.